que se fala que o sistema de escrita alfabética, a nossa língua portuguesa que nós ensinamos na alfabetização, não é um código, e sim um sistema notacional? Eu recebi essa questão e vou responder você aí que me pediu mais esclarecimento, minha querida aluna aqui do curso de alfabetização e também seguidora, Alessandra. Então, vai para você, Alessandra, e para todos vocês que estão aqui assistindo e que se interessar pelo assunto. Eu sou Edilane Geles, pedagoga, psicopedagoga. Muito bem. Tratamos aqui de alfabetização. Vamos entender um pouquinho mais por que não é um código e por que se refere a um sistema notacional. Qual a diferença? Muito simples. Toda essa discussão começou aí nesse debate entre o método fônico, que trabalha bem essa relação grafema-fonema, e o construtivismo, que trouxe para a gente uns novos estudos, uma nova linha de trabalho, uma reflexão de como a criança aprende e também sobre o sistema de escrita alfabética, alfabetização e letramento. Ok? Então, começa-se daí. Ok, por que Emília diz que não é um código? Por que Arthur Gomes de Moraes também traz essa reflexão em cima dos estudos aí da psicogênese também? Por que não é um código? Simplesmente por esse motivo. O que eles trazem de um código? Código, ele é criado por alguém. Normalmente, leva-se o nome do seu criador, do seu idealizador, e ele é usado para poucas pessoas, algumas pessoas, restrito a algum grupo ou alguma situação. Por exemplo, o Braille, que são para pessoas com deficiência visual aí, né, as pessoas cegas. Código Morse, que ele foi criado para uma comunicação. O próprio código aqui da internet, que é um código binário, que nós sabemos, né? Que é o código binário que rege todo esse sistema, que alimenta esse sistema aqui, que nós utilizamos tanto hoje em dia. Nós temos os códigos de barra lá no supermercado, quando você vai que tem... Deixa eu ver se minha caneta tem. Quando você compra e tem aqui, ó, aqui tem um código de barra. Isso é um código, ok? Ele foi criado e normalmente leva o nome do seu criador. É para algumas coisas específicas, para um determinado resultado. Outra coisa importante, anota aí que Emília traz para a gente. Ele não tem regras. Todo código, ele é racional, criado para algo, e ele não tem regras. Ele é em si, ele mesmo ali. Ele se basta ali, vamos assim dizer, para você entender a proposta. Então, trouxe 3 elementos importantes do código para você. Sabendo disso, nós vamos pensar, então, no sistema de escrita alfabética. No nosso alfabeto, como sistema. Que a gente vai ensinar uma língua. Que a gente vai ensinar formas de comunicação, tipos de linguagem para uma criança, para um adulto, para alguém viver em sociedade. Primeiro, ele não é individual. Não é só eu, Edilane, que vou fazer uso dessa língua, ou desse alfabeto, ou dessa letra. Isso é uma coisa que as crianças acreditam lá no início, desde a educação infantil, quando a gente começa a trabalhar com eles acreditam que a letra E de Edilane é só da Edilane. Não pode ter nenhum outro nome, porque ele acha que é próprio dele. Então, no sistema de escrita alfabética, as letras, elas não são unicamente de uma escrita, de um objeto. Elas representam muito mais que isso. Outra questão bem importante para a gente colocar, o que é? Essa coletividade em função da escrita, que também se associa ao letramento. Então, os códigos são diferentes da notação. Por quê? Quando a gente fala em sistema notacional, a gente pensa em algo mais amplo com significado. E é isso que eles trazem para a gente, os estudiosos, Ana Teberoski, Emília, Arthur Gomes de Moraes, a própria Magda Soares, cita aí para a gente com base em todos esses estudos. A própria história da nossa escrita houve mudanças, né? E por isso que nós já entendemos que não é mais um código, não serve mais para somente essa função. Por isso que nós evoluímos o nosso sistema aí e nossa forma de ensinar. Mas para ficar um pouco mais
simples para você. Nós usamos ele numa forma social, cultural, dentro de uma língua para todos, milhões de pessoas usam as mesmas, ok? E ele também tem regras e não representa uma única coisa. Por exemplo, nós temos os fonemas que eles podem ser diferentes dependendo do uso. Então, a notação é esse significado que eu vou dar para essa escrita. Resumindo, eu coloquei aqui bem simples para você, ó. O que eles trazem? Ana Teberoski, Arthur, Magda, tudo com essa base aí de estudiosos, ok? A escrita não é uma técnica de transcrição de som e letras. Foi onde começou-se a discussão por conta do método fônico e por conta do sistema notacional, tá? Ele não é só eu saber letra, som, letra, som, letra, som. Isso não basta. Nós vamos ver por quê. A criança precisa saber um significado e usar esse som para ele. Diferente de um código. Por quê? Olha aqui a diferença. Código é um recurso gráfico substitutivo. Recurso gráfico que eu substituo. Isso é um código. Código Morse foi criado assim, código Braille foi criado assim, binário, que usa os números aí, foi criado assim. Então, eu pego um recurso que já existe e eu substituo, ok? E o que é o sistema notacional que refere-se à nossa língua, que não é um código, é um sistema? Sistema vai muito além do conjunto de caracteres e só os símbolos, só letra, som. Vai muito além disso. Ele há regras e ele tem significado. Então, partindo disso, eu acho que agora você consegue entender o que é um código e o que é um sistema. Para finalizar e te dar o pulo do gato que eu sempre dou. Cada criança passa pelo seu processo particular do sistema de escrita alfabética. Como? O meio que ele está inserido, tanto que estão ajudando essa criança, principalmente no letramento, de histórias, de repertório que ele tem. E isso vai criando significado para que ela utilize o sistema notacional e forme as suas questões, as suas estruturas. Por exemplo, sabendo com que letra usa, que letra que vai em qual palavra, que as letras se repetem nas palavras, que elas têm sons diferentes na sua construção. E o que é mais importante, o que eles trazem para a gente, vamos refletir sobre isso. Nós passamos de que essa técnica é simplesmente codificar e decodificar. É muito além disso. A criança não tem que só saber que o B, o O, o L e o A é bola. Ela não tem que só fazer referência, letra, letra, som. Ela precisa entender o significado disso aqui para usar. Então, agora, salve isso aqui. Por que não um código? Porque se o código ele é um recurso substitutivo, para criar o Braille, o código Morse, para criar, o que mais que eu falei? Binário, né? O que se precisa? Precisa ter se entendido o sistema. Então, eu não ensino código antes, eu ensino um sistema. Por quê? Para eu fazer um código, eu preciso compreender primeiro o sistema que aquilo representa. Eu preciso do significado para eu criar um código. Tá bom? Então, vamos lá. Quem vai se lembrar junto comigo, ver se você fazia isso? Comente aqui. Deixe no comentário que eu vou ler todos e responder. Quando eu estudava no magistério lá no Cefam, eu e minhas amigas tínhamos caderninhos para escrever dos namoradinhos, a gente já passou por essa fase, né? E a gente pegou o quê? As letras do alfabeto. Vê se você já fez isso na escola. Ó, isso é um código. Eu peguei as letras do alfabeto, a gente pegava as letras do alfabeto, e para cada letra a gente inventava um símbolo, um código. O que era um código? Só eu e as minhas amigas sabiam. Ele não está aberto. Só que para eu construir isso aqui, eu preciso já saber desse alfabeto, por exemplo. Eu tenho o significado do que é isso. Se eu não tenho significado, eu não crio código. Então, a gente não ensina código, a gente ensina o sistema, o que ele representa. E depois, a gente cria códigos. Então, eu poderia escrever, fazer assim, ó. Eu vou fazer só alguns aqui para ver. Por exemplo, vamos fazer bola, tá? Ó, o A vai ser triângulo,
O B vai ser o sol. O O vai ser um sorvete. E o L vai ser uma lua. Vamos pôr uma lua? Desculpa aí do meu desenho. Se eu fosse escrever bola lá para minha colega, sem ninguém saber, né? Aí, qual que é o apelido do seu namoro, do seu paquera? Bola, vamos supor. Então, eu ia escrever assim, ó, B. Eu ia fazer isso para minha amiga. B, ó, o sorvetinho, eu tô fazendo um código. Só eu e ela sabemos. Isso não é universal. Isso não tem regras. É só substituir, ó. Substitutivo. É um recurso substitutivo. B-O-L, a lua. E o A é o triângulo. Então, olha só, eu criei um código aqui. Isso é um código. Mas para eu criar esse código, eu tenho que ter significado dessa palavra, como constrói essa palavra, que letra que eu uso aí, que a gente vai representar, como que está o som nessa palavra. Então, eu criei um código. Então, entenda, nós vimos aqui agora comigo o que é o sistema notacional da escrita alfabética. E, para eu fazer um código, eu preciso primeiro ter o sistema, eu preciso compreender. Então, como que isso pode ser um código para a criança se ela ainda não sabe o que representa na sala de aula? Ela não sabe que a escrita é feita com essas letras, ela não sabe o que essas letras representam, ela não sabe o significado dessas letras formando as palavras. Então, é um ensino muito além para depois a gente falar que está num código, ok? O código eu posso fazer depois que eu tenho o significado de algo. Eu espero ter ajudado você. E comenta aqui para mim que eu vou ler todos os comentários. Espero ter respondido a Alessandra, ter deixado um pouco mais claro para você. Mas se não ficou, pessoal, põe aqui, porque, ó, pulo do gato é aqui comigo. Cada criança passa por seu processo particularmente, ok? E ela vai usar esse sistema notacional numa função social, numa sociedade onde todo mundo conhece. Não só eu e você que sabe que aqui está escrito bola, mas todo mundo tem acesso a isso. Tchau e até mais. Curta e compartilhe. Espero você no próximo. Até lá.